Olá, que Deus abençoe. Está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa você vai conhecer agora a história dessa pessoa. Ela que enfrentou problemas, adversidades, muitas vezes encontrou grandes obstáculos à sua frente. Uma muralha que parecia ser impossível de derrubar. Mas essa muralha caiu. Porque o mal cai a partir do momento que você se volta para Deus. Uma vez que você se tornar para Ele, Ele também irá se voltar para a sua vida, como fez essa pessoa. Acompanhe. Eu e os meus colegas, nós estávamos em um bairro usando muita droga no meio da rua. Chegou um momento que eu comecei a passar mal. Comecei a tremer. O meu irmão já veio me ajudar. E eu me lembro que eu comecei a perder os sentidos. E eu só ouvia os gritos das pessoas do lado. Esse aí é um vacilão, deixa ele aí. Eu só me lembro desses 20 colegas, eles começaram a me chutar no chão. Eu estava ali, tendo a overdose, e eu achei que eles iam me ajudar. Até que o meu irmão, ele conseguiu me tirar dessa roda, e por volta de 6 da manhã eu consegui acordar. Eu fiquei esse tempo todo, essa madrugada toda, fora de mim. Eu não conseguia reagir, o meu corpo não reagia. Eu vim de uma família onde era eu, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã mais nova que eu. E o meu pai, ele infelizmente se envolveu com o vício do álcool e do cigarro. E quando eu tinha 11 anos, o meu pai, ele veio a falecer. Justamente na decorrência desses vícios que ele tinha. Ao invés de eu olhar para aquilo e pensar comigo, não farei igual, né? O meu pai, infelizmente, ele deu esse mau exemplo. Foi o contrário. Então, com 11 anos, eu comecei a usar drogas. Eu estava tão viciado que muitas das vezes, no horário do almoço do serviço, eu dava um jeito de sair do trabalho e usar a maconha. Todo mundo aparentemente queria estar perto de mim, porque eu era a pessoa que trazia ali aquela alegria com as piadas, as brincadeiras e etc. Mas quando eu ia para minha casa, quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, vinha aquela dor, a vontade de morrer, a vontade de me matar. Em cada bairro tinha um apelido. Cheguei a ter 7, 8 apelidos ao mesmo tempo, em cada bairro. Mas o apelido que mais marcou a minha juventude foi o apelido de Diabo. Esse apelido que mais me marcou, que foi o Diabo, era porque não tinha tempo ruim. Então, para as pessoas de fora, eu era uma pessoa muito forte. Pessoa oponente, uma pessoa que não via nenhuma dificuldade para fazer nada, corajoso ao extremo. Porém, dentro da minha alma, também era o extremo do vazio, da necessidade de ter alguma coisa. Eu achava, na minha concepção, eu tinha certeza que eu era um caso perdido. Eu não tinha nenhuma perspectiva de ser alguém na vida, de crescer e ter uma família. Foi então que eu recebi um convite para ir até a Igreja Universal. Eu não conhecia a igreja, me convidaram. Quando eu cheguei na Igreja Universal pela primeira vez, eu percebi algo diferente. Um silêncio, uma paz. E quando eu sentei no banco, eu olhei para o altar. A primeira coisa que me chamou a atenção, eu vi a cruz, mas a cruz sem nada. Eu falei, que estava comigo, falei, mas tem algo errado não? Ali não tem um corpo ali com sangue? A pessoa me disse, não, ele morreu na cruz, mas não está mais ali. Ele ressuscitou, ele vive. Eu falei, interessante. Não entendi muito, mas achei bem interessante. Quando eu olhei para o altar, do lado do altar eu vi uma pessoa. Eu falei, fulano,
aquela pessoa ali que está perto do altar, o que é aqui? Aí me disseram que ele era um obreiro, né, e o obreiro ele ajuda as pessoas que chegam até a igreja sofrendo. Aí eu falei, então, mas tem algo errado aí, porque eu conheço ele. Ele usava droga comigo. Ele era, como dizem, uma pessoa da pá virada. Então essa pessoa me explicou, não, ele era um viciado. Ele se libertou, teve um encontro com Deus. Aquilo chamou a minha atenção. E eu voltei para a igreja mais vezes. Depois de 1 mês e meio, ouvindo a palavra na igreja, participando das reuniões, uma palavra que eu ouvi mudou a minha visão. Eu outrora me achava correto, eu entendi que eu tinha que me arrepender. Então eu percebi aquela tristeza na minha alma porque eu estava longe de Deus. Então eu ouvi a palavra do batismo do arrependimento. Foi então que eu tomei a decisão de me divorciar do mundo. Eu dei as costas para o mundo 100%. Foi uma guinada de 180 graus. Eu andava para um sentido, eu fui para o outro. E eu permaneci na fé, porque eu entendi que eu tinha que receber agora o selo, o batismo com o Espírito Santo. Então eu me empenhei, eu jejuei, eu batalhei, eu fiz propósito com Deus de madrugada, as orações, clamei a Deus e em uma reunião eu entreguei para Deus todos os meus sonhos. E eu disse, meu Deus, até agora eu vivi a minha vida do meu jeito. De hoje em diante vai ser como o Senhor quer. O Senhor vai ser o dono da minha vida, o Senhor vai ser o dono da minha cabeça. Então naquele dia eu recebi o Espírito Santo, fui selado. Eu tinha certeza que daquele dia em diante a minha vida ia mudar, de dentro para fora. Então veio a certeza da salvação. Mudou tudo, as minhas ideias, meus sonhos, e eu permaneci na fé. Já fazem quase 30 anos que eu percebi aquela alegria e é a mesma de hoje. A mesma alegria que eu tive naquela ocasião eu tenho até hoje, que é a certeza da salvação. Alguém que era conhecido como o diabo em alguns bairros. Hoje nós somos referência no nosso trabalho. Trabalhamos hoje numa multinacional muito famosa no país. Outrora me envolvia com mulheres nas baladas. Hoje eu tenho uma esposa, mais de 25 anos casados. Então, não dê ouvidos às vozes que dizem que você é um caso perdido. Eu me achava, mas era mentira. Se volte para Deus que a sua vida vai mudar. E da mesma forma que ela se libertou desse problema espiritual, você também vai se libertar. Nós vamos estar, nesta sexta-feira, quebrando essa maldição e determinando que essa inveja, esse olho grande, esse mal que está na sua vida, ele venha a sair, ele venha a ter um fim. Eu vou compartilhar com você agora 10 sintomas que caracterizam uma possessão espiritual de um mal. Talvez você, que me acompanha nesse momento, está sendo vítima também de um mal espiritual. Mal esse que entrou na sua vida, mal esse que tem causado problemas, destruição em massa. Muitas áreas da sua vida têm sido atingidas por conta desses problemas. Você quer vencer isso? Saiba como, mas primeiro vamos identificar esses 10 sintomas. Coloca aí, por favor, em tela cheia. Olha aí. Se você é uma pessoa que enfrenta esses sintomas, seja uma dor de cabeça, seja desmaios ou ataques, visões de vultos e audições de vozes, doenças sem diagnóstico, qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Olha aqui para mim. Você quer a nossa ajuda? Nesta sexta-feira será o maior combate contra a inveja do estado aqui do Paraná, na região do Centro-Sul. A nossa catedral está pronta, onde você pode participar aqui conosco e juntos estarmos de mãos dadas, em todos os horários que aparecem no seu vídeo. 7h30 da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde,
às 18 horas, 19h30, em especial a vigília do meio-dia. Nós temos orado em um livro, e esse livro ele se encontra permanente no altar, aonde várias orações têm sido feitas. E eu faço um desafio com você, você que quer ajuda, você que quer lutar, que quer mudar de vida, que não aceita a sua vida travada. A inveja tem sido um mal que tem alcançado muita gente, muitas famílias. Acompanhe esse intervalo que fala sobre a inveja essa sexta-feira e a luta que nós vamos travar contra esse mal que tem assolado a sua vida. Existem 10 sintomas que caracterizam uma possessão maligna. Doenças que os médicos não descobrem a causa. E aí, doutor? Eu tô doente? Foi mandado para os melhores laboratórios do país e nada foi diagnosticado. Vícios. Pera, fica aí, meu. Sai desse lugar, não. Visão de vultos ou audição de vozes. Quem tá aí? Mãe? Não é a sua mãe. Não. Não. Para. Não. Insônia. Dores de cabeça constantes. Tá tudo bem, seu Jairo? Essa dor de cabeça que não passa. Pior que ela acontece todo dia no mesmo horário. E é uma dor muito forte que eu não consigo controlar, sabe? Depressão. Filha, o que tá acontecendo? Mãe. Eu perdi o gosto de viver, eu não quero mais estudar, não quero mais trabalhar, nem me divertir. Poxa, filha, mas você tem uma família tão boa, fez pós-graduação, tem um bom emprego, um ótimo salário, vai viver. Por que você não tira umas férias? Não, eu só quero ficar no meu cantinho. Filha, você foi ao psicólogo? O que ele disse? Depressão. Ele falou que eu tô com depressão e me encaminhou para um psiquiatra. Tarja preta e controlado. Desmaios ou ataques. Desejo de suicídio. Se mata. Se mata, vai. Vai ser de uma vez só. Sua vida já acabou. O ônibus chegando, se joga. Tá chegando. Agora, vai. Nervosismo. Medo. Lucas, o que foi? Eu vou morrer. Do que você tá falando, Lucas?
Tá vindo a crise de novo, Jô. A crise de medo tá vindo de novo. Calma, se acalma. Faz o exercício da respiração. Isso, respira. Respira. A gente vai morrer. Eu vou bater o carro, Jô. Eu vou bater o carro. Lucas, olha pra mim, Lucas. Olha aqui pra mim. Lucas, você tomou seu remédio hoje? Se acalma. Se você identifica um desses sintomas, procure nesta sexta-feira o Templo de Salomão ou uma Igreja Universal do Reino de Deus, ou ligue 11 3573 3535. Pare de sofrer. Você tem algo que pode incomodar quem não tem. E se surpreenderia em saber o que pode ser motivo de inveja. Às vezes, até o seu jeito pode despertar o mal nos olhos de alguém. A inveja entra sem ser vista e causa destruição. Você precisa aprender a combater esse mal antes que seja tarde. Sexta-feira, 28 de agosto, na sessão do descarrego, a sexta-feira do combate ao olhar invejoso, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. E eu quero compartilhar com você a história de mais uma pessoa que venceu através da fé. Acompanhe. Meu nome é Cláudia Cristina, tenho 44 anos, sou pedagoga, atualmente estou como diretora de uma unidade escolar. Na minha vida sentimental, existia uma maldição hereditária. Meu pai, ele vivia em balada, fazia muita coisa escondida e comigo não foi diferente. Eu tive uma infância bem difícil e logo que eu cheguei à adolescência, eu comecei a fazer as mesmas coisas que meu pai fazia. Eu ia para balada, eu namorava um, depois eu namorava outro. Eu cheguei a pular a janela de terceiro andar do meu prédio para poder fugir, saía escondido. Cheguei também a viajar sem autorização dos meus pais com o namorado. Aí nesse período de sair escondido, namorar um, depois estar namorando o outro, eu acabei ficando grávida da minha filha e o meu namorado acabou me deixando. Conheci o meu atual esposo, engravidei dele, fomos morar juntos e antes de eu ter o meu filho, que são gêmeos, o meu esposo simplesmente bateu na minha porta e falou: olha, sai porque eu estou apaixonado pela outra e com a outra do lado. E ali eu sentei na calçada, chorava, sem perspectiva de vida, porque eu era dependente dele. Nesse momento eu me senti a pior das criaturas, eu achei que não tinha mais jeito, aí veio a depressão, veio a vontade de suicídio. Eu tive vontade de matar a minha filha, que eu já tinha, depois matar os bebês na minha barriga, em seguida me suicidar. E eu já não sabia, não sabia que tinha jeito para a minha vida. E aí foi onde eu fui pedir ajuda da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, meu pai logo em seguida falou: se ela entrar, eu tô saindo. E foi morar com uma amante. A gente nem sabia que ele tinha essa amante. Ela me acolheu e meu pai saiu de casa. Como era o meu pai que supria as necessidades da família, então passou a ser eu a dar o sustento, levar o sustento para casa. E a minha irmã era menor de idade na época, ela não trabalhava, a minha mãe dependia do meu pai. E aí foi uma luta muito grande, porque eu estava grávida, ainda para completar, grávida de gêmeos. E aí eu que tive que prover o sustento para minha família. A minha irmã também tinha depressão, minha irmã me ameaçava de morte, falava: a hora que você dormir eu vou te matar. E era uma briga, uma confusão dentro de casa. Até que um dia ela assistindo Fala Que Te Escuto, ela resolveu procurar ajuda
na Igreja Universal. A minha mãe recebeu um panfletinho no pronto-socorro e também coincidiu de ser na mesma igreja e as duas foram juntas. E através da mudança que eu vi na minha irmã, porque ela era uma pessoa extremamente nervosa, muito difícil de lidar, aí através da mudança nela, eu resolvi procurar ajuda também na igreja. Aí chegando na Igreja Universal, fui muito bem recebida. E eu queria ficar na igreja, não queria nem ir para minha casa. Eu me senti muito confortável, muito acolhida, porque ninguém dava nada por mim. Eu não era ninguém, eu não tinha valor algum. E aí, de repente, eu me senti muito valorizada, muito acolhida. E aí eu vi que era a última porta que eu tinha para bater. A primeira palavra que eu ouvi ao chegar na igreja é que a palavra de Deus liberta. Então eu foquei nisso, em aprender a saber qual era a vontade de Deus. E eu vivia doente, eu sabia que tinha maldição na minha vida, porque eu tinha dores de cabeça constante, eu tinha a maldição na vida sentimental, hereditária. Então eu comecei a focar nisso, em aprender a palavra e colocar em prática. E aí, reunião pós reunião, colocando em prática tudo aquilo, eu comecei a buscar para ter o Espírito Santo, porque eu sabia que depois que eu tivesse o Espírito Santo, a minha vida ia estar transformada. E aí, num domingo pela manhã, eu me preparei, me consagrei, eu recebi o Espírito Santo e aí eu me senti uma nova pessoa. A minha vida era a mesma, não tinha mudado nada do lado de fora, mas aqui dentro de mim tinha mudado completamente. Tinha nascido uma nova Cláudia, com uma vida transformada já. Por mais que por fora a minha vida ainda era a mesma, minha casa lá naquele mesmo lugar, mas dentro de mim era tudo diferente. Era como se eu tivesse agora um pai, alguém que zelasse por mim. E hoje, a maldição que havia na minha vida e na minha família foi quebrada. Nem lembrava que meu marido existia, porque eu estava casada com Jesus, eu estava bem. E aí, de repente, ele vendo essa transformação, ele passou a frequentar, ele também se converteu. Hoje, a nossa família serve ao Senhor. O meu pai, que também tinha deixado a minha mãe, também passou a frequentar a igreja, é evangelista. Toda a minha família evangeliza. Quando a gente sai para evangelizar, saímos todos juntos. E essa palavra acabou concretizando na minha vida, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. A minha irmã, que me ameaçava de morte, é a minha amiga, minha melhor amiga, que hoje toda a nossa família vive feliz, porque até então nós não conhecíamos o que era ser feliz, não conhecíamos a felicidade. Hoje nós conhecemos o que é ser feliz realmente, e não há preço que pague, não há nada que possa expressar o amor, a gratidão que eu tenho ao Senhor Jesus. Traga escrito em um pedaço de papel qual é a inveja, qual é o mal que está na sua vida, que nessa sexta-feira nós vamos quebrar. Você que me acompanha nesse momento e tem um familiar em Prudentópolis, nós temos a Igreja Universal em Prudentópolis, em Pião, nós temos a Igreja Universal em Foz do Jordão, em Laranjeiras do Sul, em Pitanga, em várias localidades, Ivaiporã. Você que me acompanha também nesse momento, lá de Santa Maria do Oeste, de Palmital, em toda a região aqui do Centro-Sul, nós temos uma Igreja Universal. Em Manuel Ribas, nós temos na cidade de Ponta Grossa. Você que me acompanha aí da cidade de Umuarama também, ou através do YouTube, você é o nosso convidado a estar participando dessa reunião especial. Vamos agora acompanhar o testemunho dessa pessoa aqui, ó, que foi vítima de uma notícia falsa. E logo após o testemunho dela, nós voltaremos orando em seu favor. Prepare o copo com água. Após esse testemunho, estaremos realizando uma oração por você e pela sua família.
Meu nome é Marisete, eu tenho 53 anos, sou bancária. Eu deixei fake news entrar na minha vida, né? Eu acreditei em algo que eu não sabia se era verdade ou não. Que a igreja era uma igreja que só pensava em dinheiro, que roubava daqueles que eram miseráveis, aqueles que já não tinham nada. Só ia para a igreja acreditando que ia resolver algum problema e tinha que deixar tudo que tinha. Tinha que pagar para entrar. Isso a gente sempre ouviu falar. Mas de ouvir as pessoas falarem que ele era charlatão, porque o crescimento da igreja é inacreditável. Por que só ele cresce, só a Igreja Universal cresce? Então, na minha mente, o Bispo Edir Macedo realmente era um charlatão. Pensava isso, porque não tinha outra explicação. Por que ele crescia tanto? Falavam que ele era macumbeiro, né? Que ele era um espírita, que ele fazia isso, que as pessoas entravam aqui e faziam lavagem cerebral. Então, não tinha como você não ajudar, você era induzido a ajudar. Eu brigava muito com meu esposo, muito mesmo, sem motivo. Às vezes eu brigava com ele, financeiramente a gente estava quebrado e a gente não tinha condição para nada. A gente queria viajar, não tinha dinheiro, tinha criança pequena, queria comprar as coisas, não tinha como comprar, morava numa casa simples, tudo muito simples. Meu cunhado já estando na igreja, a vida dele já estando crescendo, ele me convidou. Aí eu não acreditava nos encostos. Eu achava que era tudo mentira, que era artista. Eu continuava achando que era artista. Só que eu já não sentava mais no meio da igreja. Eu sentava até o terceiro banco. Primeiro, segundo ou terceiro banco. E eu via bem de perto. E eu comecei a observar. Aí eu comecei a ver a transformação das pessoas. Porque quando manifesta alguém do seu lado, alguém perto de você, você observa essa pessoa. E eu fiz isso. Eu observei e naquele dia eu passei a acreditar. Realmente, a pessoa que manifesta, ela manifesta porque tem um mal agindo na vida dela. Aí eu comecei a ter vontade de tirar esse mal da minha vida. E a nossa vida foi mudando a partir daquele momento. Quando a gente começou a buscar Deus e a se colocar a nossa vida no altar, a nossa vida começou a mudar. A gente não tinha condição nem para pintar o apartamento. E, de repente, a gente teve condição de fazer uma reforma toda no apartamento. Então eu comecei a ver Deus nos pequenos detalhes, observar que eu já não brigava mais. Eu discutia com meu esposo sobre alguns temas, mas eu não brigava mais, eu não queria ir embora de casa e nem me afastar dele. E aí a gente começou a ver a grandeza de Deus, porque daí tudo que era pequeno a gente viu crescer exponencialmente, né? A empresa dele, que era um quartinho cheirando mofo, hoje é uma empresa maior, hoje ele tem mais clientes. Os meus filhos, graças a Deus, eles estão bem, financeiramente também, todos trabalhando. Então a gente viu o agir de Deus. Eu me senti muito prejudicada pela fake news, porque se eu não tivesse me envolvido, deixado me levar pelo que os outros falavam e pelo que me mostravam do bispo, da igreja, eu estaria muito melhor hoje. E a fake news ela é muito perigosa, porque a gente se envolve e erra. E erra acreditando que está acertando. A gente não. Eu estou me defendendo deles, eu estou me defendendo da igreja, eu não vou nem passar perto dessa igreja. Aí a pessoa fica doente, falando que aqui não vem, que aqui não pisa, que nós somos todos loucos, né? Então a pessoa prefere manter uma vida lá embaixo a acreditar que tem chance para mudar. Eu falaria o que Jesus falou: vem e vê, porque não tem outro caminho. Só a pessoa vindo e vendo é tirar a prova. E o melhor testemunho é o da vida da pessoa. Eu já vi muitos testemunhos, mas o melhor é o da minha vida. A pessoa que eu era e que eu não sou mais. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em favor dessa casa, dessa família, de todas as pessoas que estão nesse momento aflitas, angustiadas, pensando em dar cabo da sua vida. Ó Deus, estenda a tua forte mão, vai de encontro a essas pessoas nesse momento, meu Deus. Ela está sem forças. Tudo aquilo que estava ao seu alcance, ela fez. E chegou o momento, Senhor Jesus, de fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, que é o milagre. Por isso te invocamos, porque a mão do homem é limitada,
Nós podemos ir até um certo ponto. A mão do médico, a cirurgia, existem lugares que o médico não pode operar porque é um lugar de grande risco. Mas o Senhor pode. O Senhor pode remover esse câncer e esse tumor. O Senhor pode remover essa hemorragia interna, esse fluxo de sangue. O Senhor pode arrancar a dor da vida deste povo e fazer, meu Pai, com que haja libertação total e completa. Visita esse lar, abençoa esse lar. Eu estendo, ó Deus, a minha mão para determinar a bênção e a paz para essa família. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Beba desta água que está consagrada através dessa oração e sejam abençoados em nome de Jesus. Graças a Deus. Nesta sexta-feira, em todos os horários, em especial na vigília do meio-dia. Como também você pode participar nessa quarta-feira de um forte estudo que estaremos realizando em todos os horários, em especial às 19h30. O endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial e até lá.